dimensões. Existe a política falando sobre continuidade, a política falando sobre controles de acesso, a política falando sobre a parte técnica, sobre treinamento de pessoas, né? E a questão aqui de incidentes ou eventos aí, eu entendo também que você vai ter incidentes e eventos relacionados a todas essas dimensões, né? Então, foi uma forma gráfica que eu coloquei, que eu acho que dá, né? Quer dizer, a gente vai ter eventos relacionados à continuidade de negócio, vai ter eventos relacionados a essa parte técnica, essa parte de ataques aí que é crítico, né? Mas vai ter eventos com relação a pessoas também, né? Então, quer dizer, eu acho que como gestor da segurança, vamos dizer, de uma organização, eu tenho que ter essa visão completa, né, sobre a questão de eventos e questões de incidentes, já que eu estou fazendo a segurança da informação da organização, não só do ambiente digital, tá? E aqui na norma, né, chamando a atenção a norma da versão já 2013, né, quer dizer, a 27.002 e 27.001, no finalzinho do ano, né, no segundo semestre, saiu uma nova versão, né? Eu estava começando a decorar a versão anterior, né, de 2005. A 2005 a 2014, já tinha 9 anos, eu estava começando a decorar os controles, mudou, né? Aí recursos humanos, que era controle 8, capítulo 8, passou para outro, eu já não sei mais, né? Mas a norma está muito boa, eu sou uma das pessoas que eu tenho algumas críticas, mas eu acho excelente a norma, tá certo? Em termos de roteiro, em termos, né, ela cobre bem, tá? E uma coisa que ela destaca, né, na norma da 27.002, tá certo? No item 16, né, no capítulo A, gestão de incidentes de segurança da informação, ela dá como objetivo assegurar um enfoque consistente e efetivo para gerenciar incidentes de segurança, incluindo a comunicação sobre fragilidade de eventos de segurança da informação. No outro texto, continuando lá, ela fala de sistemas ou serviços. Então a norma, né, na sua sabedoria, diz, olha, a gente tem que ver a questão de sistemas, tá? Você tem que ver as questões técnicas, mas também a questão de serviço. E quando você está falando de serviço, você está falando de processo, está falando de pessoas, está falando de um monte de outros recursos aí, tá? Então, eu acho sensacional essa visão que a norma dá, né? É lógico que ela fala isso e para, quer dizer, dá mais alguns detalhes, mas, né, quer dizer, agora cabe, ela fez meia ponte, agora cabe a gente a fazer o restante da ponte aí, tá? Então, o capítulo 16 fala isso aí, né? Isso dito, né, eu sempre gosto desse quadrinho, eu mostro muito nas minhas apresentações, lembrando, quer dizer, a informação aqui, a gente tem a questão de incidência de tecnologia, mas tem um ambiente convencional, tem a questão de concorrentes, pessoas, contingências, crime, legislação. Para mim, tudo isso são incidentes, quer dizer, que podem ser eventos que podem gerar incidentes, né? Quer dizer, hoje a gente teve a questão de compliance aí, saiu uma legislação nova e a empresa não está cumprindo, é um incidente, né? Pode gerar a questão legal ou pode gerar até uma norma que vai garantir uma melhor, quer dizer, vai evitar uma vulnerabilidade e a empresa está correndo risco, né? E de graça, entre aspas, vem uma norma, vem uma lei te avisando, te ajudando, né? Então eu considero que a gente tem que ter essa visão completa aqui. Evidentemente, o ambiente de tecnologia, né, é fundamental, né? Mas também foi dito hoje aqui questões de fraudes. Percentual A, B, C, D, 80% é interno, 70% é interno, 90% é interno, tantos por cento é interno, né? Varia das fontes aí, mas é nessa ordem de grandeza, né? Isso não quer dizer que a gente não tem que monitorar o externo, claro que tem, né? Porque também, se não monitorar, esse percentual vai aumentar, tá? Então eu acho que a gente tem que ter essa visão desse ambiente da informação, né? E eu coloquei aqui alguns eventos de segurança, por exemplo, né, pessoas, rotatividade de pessoal, né? De repente você sua empresa não tem rotatividade, daqui a pouco sua empresa começa a ter rotatividade, seja pessoal técnico ou de usuários, né? E depois dessa rotatividade, tempo depois começa a vir um bando de tentativas de ataque, disso, daqui. Será que essa coisa desses ataques técnicos tem a ver com essa rotatividade que teve interno aí, né? Quem tem, tudo bem que todo mundo aqui é novinho, né? Mas quem tem mais de 18 anos aí, né? Alguns anos atrás, quando os bancos, né, começaram a automação bancária, né, e teve uma onda de demissão, né, e meses depois começou a ter aumento de fraudes, tá? Quer dizer, não quer dizer que o sujeito que é demitido, o cara vai fazer fraude contra aquela empresa, tá certo? Mas assim, quer dizer, começa a ter eventos aí, então eu coloquei aqui, né, tá certo? Rotatividade, treinamento de segurança, as pessoas não são treinadas em segurança, daqui a pouco você começa a ter vulnerabilidades, né, que podem facilitar essas ocorrências aqui, não cumprimento de regras, né, cargos e funções não preenchidos, segregação de função,
Não é? Quer dizer, coisas desse tipo que podem, na hora que alguma coisa técnica, o cara não tem uma boa segregação de função, de repente ele pode abafar certas situações. Quer dizer, você tem uma ferramenta que dá uma excelente quantidade de informação e alguém chega lá por algum interesse ou por alguma coisa, não, abafa essa informação, guarda aqui, ou deixa para depois, é só mudar a prioridade. Né? A gente tem tanta coisa para fazer na empresa, que se você não quiser, nem bota a prioridade mais baixa, fica difícil, né? Questões de ambiente físico aqui, tá certo? Tentativas de invasão física, quer dizer, você teve tentativa de invasão física, não conseguiu, mas está registrado, de repente você tem aumento da tentativa de invasões do ambiente de tecnologia. Né? Então eu entendo que essa questão desses incidentes ou dessas situações devem ser consideradas, né? Ambiente lógico, tá certo? Tentativas de não sucesso, mas tentativas de acesso indevido, né? Eu já tive, às vezes, dando consultoria numa organização, querendo ver com outros sistemas, vendo dos fornecedores, muitos sistemas não geravam log de tentativas indevidas. Ah, mas Edson, claro que ele não entra. Sim, eu sei, claro que não entra, seu sistema é bom, mas eu quero saber as tentativas. Tá? Ah, mas isso vai gastar muito log. Meu amigo, quem tem que dizer gastar muito log sou eu, não você. Tá certo? Eu, ou o meu cliente aqui, é que tem que dizer, não, eu não vou querer gastar o log com isso, mas eu é que tenho que dizer, eu é que tenho que analisar. Tá certo? Você tem que dar as evidências. Quer dizer, se eu tenho um sistema que nem log grava, quer dizer, evidentemente, às vezes a gente está fazendo alguma coisa tão sofisticada e esquece de ter um evento simples, tentativas de acesso indevido. Né? Quer dizer, alguém está tentando, pode ser que alguém esteja tentando ali por falta de treinamento, por não conhecer, ou por questões de má fé aí. Tá? Então, eu acho que as empresas, até para fazerem essa questão, né, dessa avaliação dos incidentes, aí, ela tem que ver como está a sua maturidade de segurança. Né? Não vou entrar em detalhe, mas aqui são aquelas dimensões que eu mostrei no quadro anterior. Eu acho que toda empresa precisa saber como é que está a sua maturidade. Por quê? Porque normalmente, com certeza, a empresa de vocês vai estar bem em algumas coisas e vai estar menos bem em outras coisas. Tranquilamente. Pode ser que você esteja excelente na parte técnica, ótimo. E pode ser que aí, nesse caso, você está falho nas pessoas, tá certo? Então, você precisa, né, verificar. Quer dizer, cuidado para não ficar deitado nos louros. Ah, eu tenho um excelente, né, monitoramento técnico, ótimo, tem que ter mesmo. E eu estou falhando na questão das pessoas, ou no treinamento, ou no controle de acesso, ou num simples log de acesso a um sistema que eu não tenho. Né? Então, era isso que eu queria colocar, tentando abrir mais essa questão, né, além da questão técnica aí. Obrigado. Obrigado. Muitas introduções pelo Bruno e pelo Edson. Nós temos aqui a oportunidade de ter dois representantes de empresas transnacionais, né, o Paulo da Leroy Merlin, e temos o Anderson do Citibank. Né? E eu gostaria de perguntar inicialmente ao Paulo, para ele comentar um pouco de como que a empresa dele vê essa questão de correlacionamento de eventos, quais foram os desafios que eles enfrentaram, porque com certeza temos na plateia muita gente interessada em saber como resolver esse problema. Paulo. Bom dia a todos. Bom, na verdade, falando rapidamente sobre o meu papel, a área de governança de TI da Leroy foi fundada há um ano. Com a minha entrada, fui convidado a assumir essa área e montar a área. Acho que existem várias questões relacionadas à governança e à segurança que estão em desenvolvimento, que ainda não estão ok. A questão do correlacionamento de eventos, ele é uma questão evolutiva. Nós começamos a fazer esse trabalho principalmente para dar suporte a incidentes, em geral, não só de segurança, mas ainda existe uma quantidade muito grande de eventos que a gente não consegue mapear. E a minha preocupação nesse aspecto é que o modelo todo de governança e segurança precisa estar implementado para isso funcionar. A Leroy tem até, acredito que o CIT até mais que a Leroy, mas a Leroy já tem até um estágio avançado no que diz respeito à governança de segurança, se a gente compara com o varejo de uma forma geral. Então, nós já temos um Security Office aqui, temos um na França, nós já temos um serviço próprio de avaliação e auditoria de segurança, ferramentas próprias, temos um trabalho que vem da França para nós, além da contratação das auditorias anuais.
Mas a questão das regras ainda tem normas e procedimentos ainda em aberto, no que diz respeito ao que tange a segurança. E o correlacionamento de eventos é a parte que eu acho que está mais fraca de todas, porque eu consigo correlacionar eventos de infraestrutura, eventos de sistema. Mas existem outros eventos que, no caso do varejo, causam uma atenção maior à segurança da informação. Por exemplo, se a Leroy tira notícia por algum assunto, rapidamente aumenta a quantidade de ataques na organização. Então, se esse evento de negócio, que é uma exposição na mídia, estivesse relacionado aos meus eventos de infraestrutura, por exemplo, tentativas de invasão, eu teria uma gestão melhor e mais preventiva. De qualquer forma, o que nós temos hoje de correlação de eventos é bastante interessante no que tange a antecipar problemas. Então, antes que aquele incidente vire uma parada ou um problema efetivo, eu consigo tratar e mitigar parte deles. Mas eu diria que para chegar no aspecto de correlacionar todos os eventos internos e externos para poder ter uma boa gestão de segurança, nós ainda temos um caminho grande pela frente. Perfeito. Eu acho que inclusive você tocou no que o Edson falou, né? Que são eventos de negócio que a gente não está hoje monitorando e que acabam impactando na infra. Né? É legal isso aí. Anderson, como é que você lá no Citibank tem tratado esse assunto? Bom dia a todos, obrigado, Jair, pelo convite. O mercado financeiro hoje, basicamente, a gente trabalha com informação. Então, quando você pensa no banco, você não tem o trâmite do dinheiro, ele acontece através de informações, de dados que estão guardados em tecnologia, no ambiente de tecnologia, e isso tudo muito bem monitorado, gerando eventos, porque a gente tem leis que exigem a segurança desses dados. Então a gente tem, por exemplo, a lei do sigilo bancário, pensando aqui no Brasil, e em questões de instituições que são internacionais, tem outros órgãos reguladores que estão acompanhando o nosso mercado. Eu acho que um ponto muito importante, e que o Edson tocou na apresentação dele, é com relação à segurança da informação, porém vista de uma ótica um pouco menos técnica. Então, assim, quando a gente foca muito em tecnologia, dá a impressão que a segurança é tecnologia. E a gente tem uma parte de treinamento, a gente tem uma parte dos processos de negócio que são muito importantes dentro da segurança da informação. Então, se você olhar dentro das três principais linhas de segurança, você sempre trata a tecnologia, as pessoas e os processos. E eu acho que a empresa, uma coisa que o Guerra falou também na palestra dele agora, antes da nossa, é o profissional de segurança, junto com, da mesma forma que o profissional de compliance, conseguir traduzir as questões de segurança, de riscos, de vulnerabilidades, numa linguagem que ele possa chegar para a gerência sênior, para o CIO, enfim, e explicar esses riscos que a empresa está correndo. Então, explicar de uma linguagem menos bit-byte, menos técnica, para que ele possa entender e aí possa tomar as mesmas decisões, por exemplo, como a situação de compliance. Eu vou mitigar esse risco, eu vou comprar esse risco, eu vou transferir esse risco. Então, eu acho que essa questão de correlacionar os eventos de tecnologia, sim, ele é essencial, porém você tem todo um aspecto processual e relacionado a pessoas, e que a gente trabalha muito isso dentro da área de segurança da informação. Para quê? Para a gente chegar num estágio que eu chamaria um estágio de inteligência, que seria o quê? Hoje eu tenho uma rede de relacionamento, tanto com instituições financeiras, quanto dentro da instituição que eu trabalho, que as pessoas, elas comunicam os eventos que estão acontecendo. Então, assim, eu compartilho essa informação. Se o Citibank vai sofrer um ataque, por exemplo, e a gente vai perder dados, vai sofrer consequências graves, eu não tenho o porquê não compartilhar essa informação para que um banco Itaú, Bradesco e outros bancos também tomem as suas medidas mitigatórias, ou então todo mundo vai afundar junto dentro do mercado financeiro. Então eu acho que esse estágio da inteligência, eu acho que é um estágio importante e que aí os mercados poderiam se organizar e começar a conversar. Falar, olha,
eu atuo nesse segmento, isso aqui é mais comum para mim, esse aqui é mais comum para mim, e aí todo mundo se ajuda, porque assim, o crime ele está organizado. Então o crime, ele ataca e ele ataca todo mundo, ele vai lá e só vai mudando quem que é a bola da vez. A gente teve situações que foram para a mídia, como o ataque que o Grupo Anônimos fez por uma questão específica, e que durante uma semana eles escolheram uma instituição financeira por dia. Entendeu? Então, eu acho que essa inteligência de todo mundo estar junto e combater isso e compartilhar informação, eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de eventos de segurança no ambiente tecnológico ou não, no ambiente de pessoas e processos. Mas eu acho que ainda, dentro da organização de cada um aqui, tem muita coisa para fazer, pensando em treinamento, processo, segregação de acesso, talvez a parte física. Eu acho que tem muita coisa a ser trabalhada para que o nosso público, os nossos funcionários estejam cientes e comuniquem assim de imediato qualquer situação de anomalia. Muito bom, Anderson. Por se tratar de um debate, eu gostaria de abrir a discussão a respeito de tudo que foi dito aqui, não só para a mesa debatedora, mas também para o público em geral. Tá? Vocês gostariam de complementar alguma coisa em relação ao que comentou o Anderson, ou podemos partir para uma próxima trilha? Ok. Bruno, como as empresas têm se estruturado globalmente com relação às vulnerabilidades que impactam a TI? Bom, o Edson mostrou um gráfico interessante falando de maturidade de segurança. É um modelo que a gente também acompanha há algum tempo e, inclusive, participamos de alguns estudos em determinadas empresas, inclusive no Brasil, para tentar posicionar a empresa num gráfico de maturidade. Tá? E a gente percebe que, assim, estruturar a empresa pensando em segurança passa muito também pela consciência, e aí ligado um pouco ao que o Anderson comentou, pela consciência que o usuário final tem, mas que também o corpo diretivo tem. Normalmente, a gente não consegue chegar no corpo diretivo para falar de segurança pensando simplesmente em tecnologia. Se a gente não ligar isso ao negócio, vai ser muito difícil que a gente faça essa empresa evoluir. E no gráfico de maturidade, uma coisa que a gente percebe é a empresa que está menos madura, que é a empresa mais reativa possível, né, que a gente encontra, ela normalmente reage muito ao evento, mas tem praticamente nada de proatividade, ela gasta muito, tá? É claro que ela não gasta tanto quanto uma empresa que subiu um pouco do nível, porém ela gasta muito mal. Ela gasta dinheiro apagando incêndio, gasta dinheiro correndo atrás de evento, tirando vírus, mitigando infecção, enfim. Conforme a gente evolui um pouco na maturidade, e compliance é um grande parceiro disso, né? A gente tem várias empresas que a gente divide esse nível em 3 fases, né? A gente chama de reativo, compliance e o proativo otimizado. O nível compliance, ele é bastante custoso. Porque normalmente você usar tecnologia e subir o nível de maturidade de segurança, é claro, existe o custo da compra de produtos, da compra de tecnologia. Essa área, né, o meio do gráfico, ele é bastante custoso, porque você está fazendo praticamente o investimento inteiro. Tá? E aí é onde mais a gente vê aquela falsa sensação de segurança que eu comentei. Normalmente, quando a gente vai atrás de tecnologia, quando a gente vai atrás de segurança, pensando simplesmente em auditoria, a gente tende a ter algum problema no momento que a auditoria não estiver acontecendo. Tá? E quando a gente vai para o modelo otimizado, o modelo onde você já tem mais ferramentas proativas, esse custo cai. A gente começou a perceber por quê? Porque o custo com o apagar incêndio diminui bastante, né, porque praticamente não acontece. E, obviamente, você tem um custo de manutenção daquele estado, mas esse custo ele começa a cair. Ele não sobe mais tanto quando a gente passa do reativo para o compliance. Então, assim, a gente tem visto que as empresas elas têm pensado já nesse ponto proativo, porém, falando especificamente de Brasil, principalmente o mercado menos regulado, vamos dizer assim, o mercado financeiro, por exemplo, é um mercado bastante regulado, tem muita norma por trás, tem muita coisa que acaba justificando a implementação de segurança e a subida desse nível de maturidade. Mas mercados menos regulados, a gente tem visto que ainda há muita reação a evento, ainda há pouquíssima correlação de evento, às vezes no mais básico possível. Tem clientes que a gente conversa que quando a gente fala de correlacionar evento, a única coisa que vem à mente é
gerenciar eventos, centralizar. Ah, não, legal, você vai pôr aqui um cara que vai receber todos os eventos da rede e me mostrar? Sim, mas mais do que isso. Então as empresas ainda estão evoluindo. Eu vejo uma evolução, né? A gente teve, nos últimos tempos, o Anderson citou a questão do Anonymous e outros casos que foram parar na mídia, que quer não, isso incentiva as pessoas a pensarem em segurança. E aí a gente já começa também um pouco do trabalho de conscientização, porém com terrorismo, né? Com o problema acontecendo e as pessoas pensando nisso depois que o problema aconteceu. Pergunta aí para todos, né? Nessa questão aí, justamente de você buscar a coordenação de eventos, não estaria uma dificuldade intrínseca em você demonstrar para a alta administração o ROI desse investimento? Porque normalmente eles são sensíveis ao DOI, né? Dói no bolso, dói na invasão, mas a gente também tem uma certa dificuldade de demonstrar esse retorno sobre o investimento. Sem dúvida, é algo que a gente, o demonstrar ROI em segurança, seja qual for a solução, sempre foi uma barreira. Porque segurança sempre foi visto assim como custo, sempre foi visto, legal, eu vou pôr aqui uma ferramenta de segurança para se acontecer alguma coisa, eu estar protegido. E o que a gente tem feito é, para demonstrar ROI, levar de novo a discussão para o negócio. Quanto que custa o tempo do seu homem parado? Quanto você paga para mandar um cara lá localmente para refazer uma máquina? Quanto que você paga se o seu site ficar indisponível? Quanto você perde se o seu site ficar indisponível por X minutos? Então, assim, o DOI continua sendo realidade. A gente teve uma vez com o CSO da McAfee no evento. E só tinha gente de pré-venda, né? E o cara foi fazer uma apresentação pra gente. E ele começou falando assim, eu odeio vocês. Porque o cara fala assim, vocês só me vendem terror. Vocês só me vendem que é tipo assim, olha, se eu não fizer isso, vai cair meu site, vou ser mandado embora, assim, para sair um pouco disso, a ideia é levar para a necessidade de negócio. E aí, depende muito do mercado, né? A gente tenta aproximar um pouco de cada um do mercado para diagnosticar qual é aonde está o dinheiro, aonde está a parte importante daquela empresa para mostrar qual seria o risco, né? Eu queria complementar essa coisa do ROI, tem outro também significado, né? Risk of Incarceration, também é muito bastante respeitado. Né? Mas eu fiz um artigo já há alguns anos, né? Porque essa questão de ROI, principalmente quando você está como gestor, ou interno, ou como consultor, sempre foi uma preocupação. Tem empresas que dizem, eu só faço projetos com ROI. É ótimo, né? Se você apresenta uma coisa, investe 10, vai ganhar 12, né? Que coisa mais fácil. E em segurança, como é que fica? Né? E a gente fica aquela questão, né? Ainda hoje segurança é investimento, é custo, né? É bom dizer que é investimento, né? Olha, eu sou um pouco mais prático, eu digo que a gente tem 3 tipos de ROI em segurança. É o ROI convencional, que às vezes a gente consegue mostrar. Né? Quer dizer, vamos supor, antigamente não tinha antivírus, né? E aí, a gente tem problema, a McAfee lançou, quanto é que custa? Tantos $, você faz uma continha de padaria, diz, olha, se eu comprar esse produto aqui, né, hoje eu tenho tanta gente parada, em 6 meses eu faço. Tá? É claro, é simples, se puder fazer, faça. Tem um outro ROI que eu chamo de meta-ROI. Aí já entra um pouco, né, talvez aquele do medo aí, mas quer dizer, olha, tá certo? É bom fazer um investimento, né, num site alternativo, por exemplo, por quê? Porque se a empresa parar, primeiro dia 1 milhão, segundo é 3 milhões, terceiro é 10, que é exponencial. Né? Então, se você vai gastar, sei lá, $300 mil, é excelente. É excelente, pessoal, se houver o desastre, porque daqui a um ano o teu presidente se encontra com você, sim, aquele meu investimento de $300 mil, sim, doutor, o problema é o seguinte, que agora a gente vai precisar mais de 250 mil, porque a gente mudou a base de dados, a gente tem um treinamento, a gente tem a certificação. Que investimento é esse que eu boto 300, 250 e nunca vejo o retorno? Então é um meta-ROI, né? Ele vai acontecer. Isso eu entendo que a gente tem que ser muito transparente com a direção. Tá? Porque se não acontecer nada, pessoal, aquele dinheiro foi custo puro. Tá certo? Tirou lá do lucro da empresa. Agora, o que é que você ganhou? Você está com menos risco, você está tendo uma abordagem mais profissional. Né? Porque os seus acionistas não vão querer perder o negócio porque você deixou de investir 300 mil e teve um impacto numa situação difícil de acontecer de milhões aí. E um terceiro item que eu coloco é que às vezes a segurança já está intrínseca no negócio. Aí chega um pouco perto. Né? Se você, a questão de, por exemplo, comércio eletrônico, eu sempre gosto desse exemplo, que eu acho que é o mais claro.
Né? Você vai criar um site de comércio eletrônico, você vai ficar fazendo, eu vou fazer ROI, que vai ter segurança ou com segurança ou sem segurança, vai ter segurança. Hoje você compra numa livraria X, porque você confia. Você não compra no outro site, às vezes é alguma coisa mais barata, você diz, não, mas o que é claro, você confia. Quer dizer, aí, em alguns tipos de negócios, segurança vai ser um diferencial competitivo. Né? E eu queria falar só isso aí do ROI, que é uma coisa importante. Posso? Eu queria complementar o assunto. Até porque é um assunto que dói. Não tem jeito, sempre vai doer. O que a gente tem que fazer como argumento são duas coisas. Principalmente não é um projeto que traz benefício para o negócio, é um projeto de conformidade, é um projeto de compliance. Assim como eu tenho que fazer aspecto social, senão eu vou pagar uma multa de milhões. Então, o meu primeiro discurso tem que ser, não, esse projeto não traz rentabilidade, esse projeto não traz novos clientes, não traz carteira. Esse projeto garante que eu não seja lesado. Então, eu estou fazendo um projeto de seguro. Eu estou fazendo uma apólice de seguro. Esse é o primeiro discurso. Eu sei que eu tenho que vender isso o tempo todo, gente. Eles falam que querem vender para mim, mas eu tenho que vender isso dentro de casa o tempo todo. É o dinheiro que vai deixar de colocar na abertura de uma nova loja para fazer segurança. É sempre complicado. O segundo argumento existem as auditorias, existem as consultorias. No meu caso, eu tenho minhas auditorias, inclusive internacionais, da matriz, que apontam em todo o relatório. Você precisa de mais segurança. Então a gente tem que se apoiar também nessas pessoas para dizer, olha, não sou só eu que quero. É a auditoria que quer, é a área de consultoria, é o escritório de segurança central lá da França que quer. E senão, não passa. O único momento em que vai aparecer essa discussão na mesa vai ser pós-fato. Já entraram, já roubaram a informação, já caiu o serviço, já estamos parados. Aí corre para implementar. Então, realmente, se a gente quer ser ganhador nesse tipo de discussão, tem que ser nesses outros dois argumentos. E digo mais, quando eu saiu da Câmara, que você citou, eu nunca consegui fazer um backup site lá, que não interessava para o mercado manter o serviço funcionando. Porque quando o serviço parava de comercialização, as pessoas deixavam de depositar milhões de reais por dia e usavam esse dinheiro como fluxo de caixa. Então, toda vez que eu levava para o mercado, quero fazer um backup site, eu levava não está aprovado. Então, é uma discussão extremamente complicada, muito complexa. Posso fazer uma pergunta? Paulo comentou que vai buscar informações para correlacionar internamente e externamente que não estão diretamente relacionadas ao seu site, ou seja, não foi um ataque, não foi nada, simplesmente estão falando de mim fora da rede social. Primeiro, como isso é visto pela tua corporação? E depois, se há o caso, seria o caso de vocês, como gestores disso, acharem outra funcionalidade para essa mesma pesquisa? Se eu vou fazer um social media, vou procurar informações na mídia social, eu não posso, olha, vou buscar informações de eventos sobre a Aleluia lá fora, para o negócio, para ajudar o negócio, e a reboque eu vou buscar informação de segurança. Quer dizer, existe esse tipo de integração da segurança com algumas outras unidades de negócio? Eu quero informações de DLP, por exemplo. Não pode sair tal informação tal hora, mas existem algumas coletas de informação de inteligência aqui que eu consigo fazer um BI, alguma coisa, dentro do DLP, eu não sei. Tem alguma... Só corrigindo, eu disse que eu ainda não consigo fazer isso, que para mim esse é o plano. Eu ainda não consigo fazer isso. E sim, na verdade, não consigo até pela complexidade. Não é só redes sociais, né? Tudo que pode se vincular na mídia. Não sei se vocês lembram recente, vou dar dois casos, um nosso e um que faz uma correlação. Teve há uns meses atrás, a Rússia proibiu o casamento homossexual. E no mesmo dia, nos países da Europa, em outros países da Europa, como a França, como a Alemanha, começaram a jogar na calçada todas as vodkas. Vocês viram isso? Deve ter sido uma tristeza, né? Tem que deitar na sarjeta, literalmente. Acabaram com todo o estoque de vodka por causa desse movimento que um país fez. Então, é muito difícil fazer essa correlação o tempo todo. Né? De como gerir isso. O estoque de vodka russa vai para o lixo. Então, esse é um aspecto. Não vou citar o nome de empresa, mas eu sei porque é caso real. Mas eu sei que uma empresa de comércio
que faz ela acompanha a componente dela o tempo todo. Quando a